Olá, estudante do segundo ano, tudo bem com vocês? Nós estamos na semana 3 do PET 2 de língua portuguesa. Nesta semana, vamos falar sobre o eixo temático compreensão e produção de textos e literatura brasileira. Nós temos como tema hoje o gênero literário romance. Para aprender sobre o gênero literário romance, nós veremos um trecho de um famoso romance brasileiro e vamos relacioná-lo com o inciso da Constituição Federativa do Brasil que nós estudamos na semana 2. Então vamos à apresentação do gênero romance. Quando ouvimos a palavra romance, imediatamente pensamos em algo romântico, não é mesmo? Mas não é desse romance que vamos falar nesta semana. O romance é um gênero pertencente à esfera literária, que tem por objetivo narrar determinados acontecimentos. Segundo o dicionário da língua portuguesa, o romance é uma narrativa em prosa, mais longa que a novela, que versa sobre personagens imaginários dados como reais, descrevendo sua psicologia, suas aventuras, seu destino. Portanto, o romance deve ser composto por enredo, temporalidade, ambientação e personagens definidos de maneira clara, além de exigir a presença de um narrador. O romance é um longo texto, maior que os contos, as fábulas, as crônicas e as novelas. Dentre as principais obras pertencentes ao gênero romance, nós temos Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado, que já virou novela na Rede Globo há muitos anos, né? Talvez vocês não se lembrem. Senhora, de José de Alencar, que é um livro muito cobrado nos vestibulares, né? No Enem. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que é outro grande escritor brasileiro. O 15, de Raquel de Queiroz, o Cortiço de Aloysio de Azevedo, dentre muitos outros. Então aqui citou alguns livros que é de extrema importância que vocês, alunos do ensino médio, conheçam, que vocês leiam, né? Para que vocês possam ter conhecimento das principais características que esses autores utilizaram em suas obras. Aqui nós temos obras de diversos estilos literários da nossa literatura, né? Nós temos obras aí modernistas, mas nós temos obras também naturalistas, né? Romântica. Então, essas obras aí abordam vários estilos da nossa literatura. E é muito importante que os alunos do ensino médio leiam essas obras, conheçam, né, a nossa literatura brasileira, para se sair bem nos vestibulares, no Enem e também para adquirir conhecimento mesmo. Então hoje nós vamos falar sobre um desses romances da nossa literatura brasileira, que é Grande Sertão Veredas. O autor, ele é mineiro, nosso conterrâneo João Guimarães Rosa. Aqui nós temos um pouquinho sobre essa obra, Grande Sertão Veredas. A famosa obra de João Guimarães Rosa conta a história de Riobaldo, protagonista do romance e narrador personagem. Riobaldo narra sobre sua vida desde seus medos, amores, traições e guerras, até a paisagem do sertão onde mora. Com a morte de sua mãe, Riobaldo passou a viver com seu padrinho, Celorico Mendes, na fazenda São Gregório. Lá ele conhece o bando de jagunços de Joca Ramiro, o chefe dos jagunços, e se torna um deles. O romance apresenta as divagações de Riobaldo, que descreve as lutas entre os bandos de jagunços, o conflito com o bando de Zé Bebelo e a morte do chefe dos jagunços, Joca Ramiro. Então, gente, é um livro de 600 páginas, né? Não dá para ser contado para vocês aqui. Eu sugiro que vocês procurem na biblioteca, que leiam ou leiam o livro em PDF, né? Se vocês conseguirem. É muito importante que vocês tenham conhecimento da nossa literatura brasileira. Esse romance, João Guimarães Rosa fundiu nele elementos da primeira fase modernista brasileira, né, buscando aí a renovação da linguagem, das artes em geral. Essa primeira geração, além de buscar essa renovação da linguagem, ela era nacionalista. Então aparece para nós essas características nessa obra do João Guimarães Rosa.
Ele funde essas características da primeira fase modernista com o regionalismo da segunda fase modernista. Então, vocês, ao lerem a obra, vão perceber o uso da linguagem popular, da linguagem regional, a invenção de palavras, né, que é o neologismo. Ele cria, inventa vários termos, né, novos. Ao mesmo tempo, ele utiliza também arcaísmos, ou seja, palavras em desuso, né, que as pessoas não utilizam, não conhecem mais. Então, são variados tipos de construção sintática que aparece para nós nessa obra do João Guimarães Rosa. É uma história que apresenta enredo não linear, ou seja, ela não segue sequência lógica dos fatos. O personagem principal, né, que é o Riobaldo, ele faz reflexões sobre os acontecimentos da vida dele. Então, daí nós temos esse enredo não linear e nós temos o tempo psicológico, né? A história não segue o tempo cronológico. Então, é uma história muito interessante, sugiro que vocês conheçam. Aqui nós temos um pouquinho da biografia do autor João Guimarães Rosa. Ele foi contista, novelista, romancista e diplomata. Nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, em 27 de junho de 1908 e faleceu no Rio de Janeiro em 19 de novembro de 1967. Em 1952, ele fez uma excursão para Mato Grosso, escreveu o conto Entremeio, com o Vaqueiro Mariano. Então, ele fez essa excursão para entrar em contato com os cenários, os personagens e as histórias que ele ia recriar nessa obra Grande Sertão Veredas, que é um dos mais importantes textos da literatura brasileira. Foi publicado em 1956 e já foi traduzido para muitas línguas. Vamos às atividades da semana 3. A primeira questão é do Enem de 2011. Quem é pobre pouco se apega, é um giro-giro no Vago dos Gerais, que nem os pássaros de rios e lagoas. O senhor vê, o Zezinho, melhor meeiro meu aqui, risonho e habilidoso. Pergunto, Zezinho, por que você não cria galinhas da Angola como todo mundo faz? Quero criar nada não, me deu resposta. Eu gosto muito de mudar. Belo um dia ele tora, ninguém discrepa. Eu tantas mesmo digo, eu dou proteção. Essa não faltou também a minha mãe quando eu era menino, no sertãozinho de minha terra. Gente melhor do lugar eram todos dessa família Guedes, de Dião Guedes. Quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha mãe e eu. Ficamos existindo em território baixio da Sirga, da outra banda, ali onde o de Janeiro vai, no São Francisco, o senhor sabe. Este é um trecho retirado do livro Grande Sertão Veredas. Na passagem citada, Riobaldo expõe uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das áreas rurais brasileiras, marcadas pela concentração de terras e pela relação de dependência entre agregados e fazendeiros. No texto, destaca-se essa relação porque o personagem narrador. Então, a relação aqui, né, de ter alguém que é dono das terras e ter alguém que é o agregado ali. Então, é agregado e fazendeiro. Então, vamos, qual a opção que destaca-se essa relação? Porque o personagem narrador relata a seu interlocutor a história de Zezinho, demonstrando sua pouca disposição em ajudar seus agregados, uma vez que superou essa condição graças à sua força de trabalho? Não foi isso, né, que aconteceu. B. Descreve o processo de transformação de um meeiro, espécie de agregado, em proprietário de terra. Ele se transformou em proprietário? Também não, né? C. Denuncia a falta de compromisso e a desocupação dos moradores que pouco se envolvem no trabalho de terra. Não falou também que eles são descompromissados ali, né? D. Mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua dupla condição de homem livre e ao mesmo tempo dependente. Então, seria essa opção B, né? Porque aqui descreve exatamente isso, né? Que ele é livre, mas ao mesmo tempo ele não é, né? Ele depende do fazendeiro para sobreviver ali no sertão. Então, seria a letra D. Questão 2. Leia o texto 1 e o texto 2 para responder o que se pede. Texto 1. O que mais penso, testo e explico. Todo mundo é louco. O Senhor, eu, nós, as pessoas todas.
Por isso é que se carece principalmente de religião, para se desendoidecer, desdoidar. Reza que é a sara da loucura, no geral. Isso que é a salvação da alma. Muita religião, seu moço. Eu cá não perco ocasião de religião, aproveito de todas. Bebo água de todo o rio. Uma só para mim é pouca, talvez não me chegue. Rezo cristão, católico, embrenho acerto, e aceito as preces de compadre meu, Kelemen, doutrina dele, de Kardec, mas quando posso vou no Midupim, onde o Matias é crente, metodista. A gente se acusa de pecador, lê alto a Bíblia e ora, cantando hinos belos deles. Tudo me quieta, me suspende, qualquer sombrinha me refresca, mas é só muito provisório, eu queria rezar o tempo todo. Muita gente não me aprova, acham que lei de Deus é privilégios, invariável. E eu, bofe, detesto. O que sou? O que faço, o que quero, muito curial. E em cara de todos faço executado. Eu não tresmalho. Notem bem a linguagem, né? A inovação da linguagem que ele utiliza nesse trecho, né? Palavras que ele inventou, né? Aí nós vimos aí neologismos, né? Construções sintáticas diferentes das que nós estamos acostumados na nossa linguagem cotidiana. Texto 2, artigo 5º. Inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Constituição da República Federativa do Brasil. Os textos 1 e 2 têm a temática em comum? Qual é essa temática? Tem. Ambos estão falando sobre a religiosidade, não é mesmo? Sobre a liberdade de escolha da religião, de poder escolher qual culto que eu vou assistir, qual crença que eu vou seguir, né? Crença religiosa. Então, a temática seria a mesma. O narrador do trecho apresentado no texto 1 demonstra ter uma só religião? Justifique sua resposta com trechos do texto 1. Então, ele não demonstra ter uma só religião. Como que nós vamos justificar? Nós vamos pegar um trecho aqui no texto que ele fala aqui, olha. Muita religião, seu moço, eu cá não perco ocasião de religião, aproveito de todas, bebo água de todo o rio. Então ele quis dizer com isso que ele não se apega a apenas um ensinamento religioso, né? Que ele está aberto para vários. Ele fala aqui que vai em várias igrejas diferentes, né? Na metodista, no crente, né? E no católico. Então, ele não tem uma religião só. Próxima questão. Explique o que você compreendeu do texto 2, trecho da Constituição Brasileira. Então, esse aqui é o texto 2, né? No texto 2, nós estamos falando aí de liberdade de consciência e de crença. Ou seja, há a possibilidade da pessoa escolher qual religião ela deseja seguir. Inclusive, ela pode mudar de religião de uma para outra, né? Depois fala do livre exercício dos cultos religiosos. Então, é a mesma coisa. Ninguém deve ser impedido de participar, né, de uma celebração de cunho religioso, independente de ser seguidor de qualquer uma delas, né? Então, a proteção aos locais de culto. O que significa isso aí? Que os locais destinados aos cultos, né, eles não podem ser profanados, né, não podem ser violados e deve ser assegurado respeito à escolha das pessoas, né, quanto à religião. Bom, pessoal, então espero ter ajudado vocês com as atividades da semana 2. Um grande abraço e até a próxima aula.